Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal de Oliveira, sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, da disciplina de Introdução à Saúde Pública. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre o processo de trabalho em saúde e o processo de trabalho em enfermagem. Dessa forma, os objetivos da nossa aula de hoje são os de conceituar o que se trata o processo de trabalho em saúde e o processo de trabalho em enfermagem, o que se trata a composição técnica do trabalho, quais são as tecnologias empregadas nos processos de trabalho, tanto da saúde quanto da enfermagem, as tecnologias leves, leve-duras e duras. Vamos conceituar o que é o processo de trabalho de enfermagem e as suas principais dimensões e componentes, né? A dimensão assistir, administrar, ensinar, pesquisar, atuar politicamente e os componentes que fazem parte deste processo de trabalho específico da enfermagem. Dessa forma, nós precisamos primeiramente entender o que é o processo, o que é o trabalho, o que é o processo de trabalho em saúde. Então, quando pensamos em processo, devemos entender que o processo, ele é a sequência de estados de um sistema que vai se transformando. Então, dentro de um processo, haverão várias ações que vão desenvolver uma transformação em si. E já o trabalho é uma condição essencial da existência humana. O homem se forma pelo trabalho, ele vive pelo trabalho, né? É um processo de transformação que vai se iniciar a partir das necessidades humanas, né, que os homens têm, nas quais ele vai identificar essas necessidades e a partir daí ele vai promover atividades que vão tentar dar conta de solucionar, de melhorar as condições para atingir essas necessidades, para dar conta dessas necessidades. Então, o trabalho, ele é uma atividade que também tem uma função social, que requer dos homens um conhecimento, uma habilidade, para que então ele possa produzir algum produto, algum serviço que tenha um valor, né, que tenha uma utilidade para o próprio ser humano. Então, o processo de trabalho, ele vai se caracterizar pela transformação da matéria pelo ser humano, empregando instrumentos num contínuo dinâmico no qual ambos sofrem alterações. Então, este trabalho ele vai ser composto por alguns componentes importantes, que são as necessidades, os objetos, os agentes, os instrumentos, os métodos e produtos e suas finalidades. Então, o processo de trabalho, ele vai acontecer por meio da articulação desses elementos. A finalidade, o objeto de trabalho, os agentes de trabalho, os instrumentos. E mais uma vez eu saliento para vocês que esses processos eles precisam ser aplicados de uma forma articulada e não de uma forma separada, pois somente na relação entre esses elementos, de forma recíproca, é que nós conseguiremos realmente implementar um processo de trabalho. Então, esses elementos, eles precisam ser considerados de maneira articulada, para que então a gente consiga atingir a finalidade do processo de trabalho. Então, esses elementos, falando mais especificamente sobre cada um desses elementos importantes aí dentro do processo de trabalho em saúde, a gente precisa falar sobre a finalidade. Então, do que se trataria a finalidade dentro do processo de trabalho em saúde? Então, a finalidade, que pode ser também consideradas como os objetivos que se tem a partir da realização de um determinado trabalho, de uma determinada ações, são projeções de possíveis resultados que você tenha, né, que o trabalhador, ou que a equipe de trabalho vise alcançar, ou a necessidade que a equipe vise alcançar, e as expectativas dos homens, que vai depender aí de toda a sua organização social, né, o momento histórico em que se vive,
Ou seja, a finalidade nada mais é do que o resultado que se espera a partir de uma ação, de um trabalho desenvolvido de acordo com o contexto histórico, com o contexto social que esse trabalho acontece, em que esse trabalho é implementado. Então, todo o processo de trabalho, ele vai ser regido pelos fins que são estabelecidos, ou seja, para que ele precisa acontecer, para que esse trabalho precisa ser realizado, né? E para isso deverá ser feita a escolha e o estabelecimento desses fins, ou seja, desses objetivos que vão ser uma atividade crucial para o desenvolvimento daquele trabalho, para realmente chegar àquela determinada finalidade. E uma crítica que a gente tem em relação à finalidade do trabalho em saúde, principalmente do processo de trabalho em saúde, do processo de trabalho em enfermagem, é que a gente vê que muitas vezes na nossa sociedade, né, nas instituições em que nós estamos inseridos, né, nas unidades básicas de saúde, nos serviços de saúde, a definição dessas finalidades, ou seja, para que esse serviço funciona, para que esse serviço existe, muitas vezes ela é alienada de quem são os principais envolvidos nesse processo, ou seja, os trabalhadores e os usuários. Muitas vezes esses trabalhadores e esses usuários não estão ali sabendo qual que é a finalidade do seu serviço, qual que é a finalidade da sua atuação, né? Essas finalidades geralmente elas são ditadas aí pelo alto escalão, por quem pensa nas políticas públicas, e nem sempre essas dimensões, essas instâncias de quem pensa as políticas públicas, de quem pensa a racionalidade do trabalho em saúde, estão em consonância com quem realmente está na ponta, com quem realmente está trabalhando na atenção básica, com os usuários que fazem uso deste serviço. E por isso a gente consegue observar aí as várias inconsistências em relação às finalidades dos serviços de saúde, principalmente na ponta. Por isso é importante que vocês, como futuros enfermeiros, quando vocês estiverem atuando enquanto enfermeiro, vocês conheçam qual que é a finalidade do serviço que você está atuando, né? Se você está na atenção básica, qual que é a finalidade da atenção básica? Quais são as políticas públicas que regem a atenção básica, para que você, enquanto profissional, saiba atuar de acordo com a finalidade do teu trabalho, para que o teu trabalho possa alcançar a finalidade daquele serviço. Outro elemento importante dentro do processo de trabalho em saúde trata-se do objeto. Então, o objeto nada mais é do que aquilo que será transformado a partir da ação do trabalho. Esses objetos eles podem ser matérias-primas, por exemplo, um algodão in natura, ele é um objeto, uma matéria-prima, ou então materiais que já sofreram algum trabalho anterior, como por exemplo o tecido de algodão, né? Ele é um objeto, é algo que já sofreu um trabalho, né? Ele já foi manufaturado, já sofreu uma ação anterior e transformou ele naquele tecido. Ou também, esse objeto pode ser algum estado, alguma condição, caso da enfermagem, a saúde e a doença, ou melhor dizendo, o próprio processo de cuidar. O cuidado é o objeto de trabalho da enfermagem. Então, o objeto é nada mais do que aquilo que será empregado a ação de transformação por meio do trabalho. Os agentes, né, são os homens, os profissionais, né, são todos aqueles agentes dos processos de trabalho que vão realizar a transformação do objeto ou dessas condições para atingir as finalidades, aqueles objetivos que foram previamente estabelecidos. Então, dessa forma, todo o processo de trabalho ele tem um sujeito ou um conjunto de sujeitos que vão executar essas ações, bem como são esses sujeitos que vão estabelecer os objetivos, quais serão os meios e as condições necessárias para que esse trabalho seja realizado e a forma como esse trabalho vai ser realizado e qual a transformação desejada a partir desse trabalho. Assim, nos processos de trabalho, nós vamos ter atividades que podem ser desenvolvidas de maneira individual, por exemplo, a consulta de enfermagem, né? Ela pode ser desenvolvida de maneira individual pelo enfermeiro. Nesses exemplos, a gente tem um sujeito individual,
que é o enfermeiro que está realizando a ação, que é a consulta de enfermagem, sobre um objeto, que é o ser do seu cuidado, que está recebendo aquela consulta, a partir de vários instrumentos que esse enfermeiro pode mobilizar aí para realizar o seu cuidado de enfermagem, sua consulta de enfermagem. Ou também esse sujeito pode ser um sujeito coletivo que vai desenvolver essas atividades em conjunto com outros profissionais, né? Então, nessas atividades coletivas, conjuntas, em que vários indivíduos vão também trabalhar em consonância para chegar a um determinado fim, objetivo ou finalidade, nós estamos falando de um trabalho em equipe, de um trabalho em grupo, como, por exemplo, a assistência prestada na atenção primária à saúde, no qual nós vamos ter aí a atuação de vários profissionais, enfermeiros, médicos, agentes comunitários, né? Se tiver o NASF, então a gente vai ter outros profissionais de saúde, como dentistas, psicólogos, assistentes sociais. Então, será uma equipe multiprofissional trabalhando em conjunto para uma mesma finalidade, que é promover a promoção à saúde aos usuários e todos com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, que é de promover o cuidado em saúde. Então, nós temos esses agentes que são aqueles que vão realmente colocar o trabalho em ação. E por fim, dentro do processo de trabalho em saúde, nós temos os instrumentos. E os instrumentos, esses meios de produção ou instrumentos de trabalho, eles podem ser máquinas, podem ser ferramentas, podem ser equipamentos em geral, podem ser estruturas físicas que sejam necessárias para desenvolver o trabalho, ou melhor, é todo aquele instrumental que vai permitir que o trabalho realmente se realize, se concretize. Mas também podem ser conhecimentos, podem ser habilidades que os profissionais precisam desenvolver para poder prestar a sua assistência e atender às necessidades dos usuários que vão ser assistidos por eles. Então, dentro desses instrumentos, nós temos dois grandes grupos, né? Que são os instrumentos realmente instrumentais, equipamentos, né, físicos, que vão realmente nos ajudar a desempenhar o trabalho, e todos os instrumentos que vão ser mobilizados pelos profissionais, seja os seus conhecimentos teóricos, científicos, seja suas habilidades técnicas, para realmente promover aquele cuidado. Então, por exemplo, o enfermeiro, para realizar a passagem de um catéter uretral, ele, por exemplo, vai precisar de alguns instrumentos, de alguns materiais, né, de alguns equipamentos para poder realizar esse cuidado. Por exemplo, ele vai precisar de uma sonda vesical, ele vai precisar do coletor de urina, seringas, que mais que ele vai precisar? Agulha, uma bandeja, um campo estéril, as ampolas com água destilada, a xilocaína, gaze, vai precisar também de uma solução antisséptica, entre outros equipamentos, entre outros materiais necessários para ele poder fazer a cateterização. Só com esses materiais esse enfermeiro ele é capaz de fazer essa cateterização? Ele não vai precisar de outros instrumentos que vão possibilitá-lo a realizar essa cateterização? Sim, ele vai precisar dos seus conhecimentos, das suas habilidades, para realmente poder implementar esse cuidado, para realmente poder realizar esse procedimento. Então, ele vai ter que conhecer qual que é a indicação clínica para a realização dessa cateterização, né? Ele vai precisar conhecer noções de asepsia e de segurança do paciente para poder implementar esse cuidado da forma mais segura e asséptica, para evitar infecções futuras, iatrogenias. Então, ele vai precisar mobilizar vários conhecimentos de cunho teórico, de cunho técnico, para poder implementar esse cuidado. Então, a gente percebe que o trabalho de enfermagem, o processo de trabalho em saúde, ele é um processo complexo que vai demandar aí desses diferentes instrumentos, dessas diferentes técnicas e tecnologias e habilidades para promover um cuidado de maneira holística e humanizada. E esses instrumentos, essas ferramentas, elas são denominadas dentro do campo da saúde como tecnologias em saúde ou tecnologias do trabalho em saúde, e elas são categorizadas em três grandes
grupos, em 3 grandes dimensões, né? As tecnologias duras, que são aquelas inscritas nas máquinas e nos instrumentos. Essas tecnologias duras, elas têm esse nome porque elas já estão programadas a priori para a produção de certos produtos. Ou seja, essa tecnologia ela já possui uma finalidade específica. Ela já foi criada, pensada para uma finalidade, um objetivo em específico. Por exemplo, se um médico ele for fazer o uso de um bisturi cauterizador, essa ferramenta, essa tecnologia dura, ela tem por finalidade realizar a secção, realizar o corte, né, dos tecidos, ao mesmo tempo que vai cauterizando, que vai promovendo ali a hemostasia e vai diminuir o sangramento. Então, para utilizar esse equipamento, esse instrumento, essa tecnologia dura, o médico utiliza este instrumento que tem aquele objetivo específico. São exemplos também de equipamentos, né, de tecnologias duras, usadas principalmente pela enfermagem, as bombas de infusão, os ventiladores mecânicos e os vários outros equipamentos que demandam de grande tecnologia. Então aí quando a gente tem esses equipamentos tecnológicos, a gente classifica eles como tecnologias duras. Agora, quando pensamos em tecnologias leves, são todas aquelas tecnologias relacionais e se referem a um jeito ou uma atitude própria. Então, quando a gente pensa em tecnologias leves, né, essas dizem respeito às relações que são fundamentais para a produção do cuidado. Então, essas tecnologias leves, elas estão relacionadas a esse jeito, a essa atitude própria do profissional. Ou seja, a maneira como ele vai produzir e como ele vai entregar o seu trabalho. Então, são tecnologias também porque dizem respeito a um saber, a competências que os trabalhadores de saúde precisam ter para lidar com aspectos relacionais que envolvam os atos produtivos. Isto é, que envolvem a promoção do cuidado em saúde. Então, por exemplo, quando o enfermeiro, ele embasado num cuidado holístico, centrado nas necessidades do paciente e pautado por um cuidado humanizado, ele irá empregar todos os seus conhecimentos, todas as suas atitudes, todos aqueles conceitos que vão embasar essa atuação, essa maneira de olhar e cuidar do outro. Já o enfermeiro, que é embasado num conhecimento mais tecnicista, mais biomédico, ele já vai desempenhar a sua atuação, a sua maneira de cuidar totalmente diferente do primeiro. Então é a forma como as pessoas vão se relacionar, como as pessoas vão implementar o seu cuidado em si e quais são os embasamentos as quais esses profissionais estão utilizando para promover esse cuidado. E quando falamos em tecnologias leve e duras, falamos sobre o conhecimento técnico e o modo como o trabalhador aplica esse conhecimento. Então, essas tecnologias leve e duras, elas vão se referir ao conhecimento técnico mesmo, porque ela tem uma parte técnica, que é dura, que é aquele conhecimento que foi sendo estabelecido ao longo, né, do conhecimento do homem sobre a biologia do ser humano, sobre os processos inscritos no adoecimento e nos graus de saúde. Então, todo esse conhecimento, ele vem, né, de uma parte dura. E ele tem também uma parte leve, que é o modo próprio como o trabalhador vai aplicar todo esse conhecimento, podendo assumir formas diferentes, dependendo sempre de como cada um, por meio de seus saberes estruturados, né, seja um saber voltado mais para um conhecimento biomédico, ou saber voltado mais para um olhar holístico e humanizado. Então, vai depender aí da forma como cada um vai implementar esse conhecimento. No caso da enfermagem, por exemplo, né, como que o cuidado vai ser implementado por meio das teorias de enfermagem, por meio dos modelos de cuidado em saúde existentes, né? O próprio cuidado de enfermagem em si. Então, essas tecnologias leve e duras, elas não vão precisar de uma alta tecnologia para sua realização,
como, por exemplo, a realização de um banho de imersão, a realização de um curativo. O enfermeiro, ele faz essa ação, esse trabalho, ele vai demandar um conhecimento teórico já embasado do seu agir profissional, mas ele não vai precisar de recursos tecnológicos muito avançados para poder realizar o curativo. Óbvio que ele pode acessar vários instrumentos que vão melhorar, estão disponíveis aí no mercado, mas no geral o enfermeiro, dentro da sua atuação, ele vai utilizar mais o seu conhecimento e alguns materiais disponíveis para realizar esse curativo, para realizar esse banho de imersão, por exemplo. Outro exemplo de tecnologia leve e dura que o enfermeiro pode empregar são as próprias ações educativas que são realizadas pelo profissional da enfermagem dentro da atenção básica, dentro do âmbito hospitalar, seja para fazer a educação permanente da equipe, seja para fazer a educação em saúde do paciente. Então, esses recursos também são recursos leve e duros que são empreendidos, são utilizados aí pelos enfermeiros dentro do processo de trabalho em saúde. Então, recapitulando, né, dentro do processo de trabalho em saúde, nós utilizamos instrumentos, e esses instrumentos, que são também denominadas como tecnologias em saúde, são categorizadas em 3 grandes grupos. As tecnologias duras, inscritas nas máquinas e nos instrumentos, as tecnologias leves, que são as relações e se referem a um jeito ou uma atitude própria, e as tecnologias leve e duras, que são o conhecimento técnico e o modo como o trabalhador aplica esse conhecimento. Estou ressaltando novamente isso porque é um conteúdo que cai bastante em provas de seletivos, em concursos públicos. No ENAD, por exemplo, nessa última prova, foi um conteúdo que caiu. Então, é importante que vocês consigam identificar qual que é o processo de trabalho em saúde, quais que são os seus elementos, quais que são as tecnologias que são empregadas, para que você tenha conhecimento do que é o seu trabalho, do que você vai ter que implementar quando você estiver atuando, seja no hospital, seja na unidade básica, seja no âmbito gerencial ou administrativo. Você, enquanto enfermeiro, precisa aprender essas noções, esses conceitos que são próprios da nossa área. Por isso eu estou aqui incentivando que vocês aprendam esse conteúdo que vai ser muito importante no cotidiano de trabalho de vocês. Outro conceito importante que a gente precisa entender quando pensamos em processos de trabalho em saúde são os conceitos de trabalho vivo e trabalho morto. Então, ao observarmos o cotidiano de um trabalhador de saúde, vamos ver que ao realizar os cuidados, esses profissionais eles vão empregar essas tecnologias, né, que a gente acabou de falar, e acabam desenvolvendo um núcleo tecnológico do trabalho. E esse núcleo ele vai ser composto por um trabalho morto e por um trabalho vivo. Mas o que é trabalho vivo e trabalho morto? Então, o trabalho morto ele é definido assim porque sobre esse trabalho já houve um trabalho pregresso para a sua elaboração. Então, o trabalho morto ele vai se referir às máquinas, aos instrumentos, e possui esse nome porque sobre essas máquinas, né, sobre esses instrumentos, já foi aplicado um determinado trabalho anterior, ou seja, eles já trazem uma carga de trabalho pregresso, que lhes deu forma e função. Então, o trabalho morto é aquilo em que já houve um trabalho pregresso de outra pessoa, que transformou uma matéria bruta, por exemplo, lá o algodão, em uma outra matéria, por exemplo, o tecido de algodão. Então, aqui nós temos instrumentos, máquinas que já tiveram um trabalho pregresso de outros indivíduos, outras categorias profissionais que transformaram um objeto em um outro objeto. Ou seja, uma matéria-prima em um novo instrumento. Por isso chama-se trabalho morto. Aquele objeto ele já está pronto para uso. Já está ali formado para um determinado fim, como a gente conversou lá quando falamos sobre o bisturi. E agora, quando a gente fala em trabalho vivo,
queremos dizer que aquele trabalho em ato, no momento em que a gente põe a ação do trabalho, é onde as tecnologias leves serão empregadas. Então, o trabalho vivo, ele é a expressão que dá significado ao trabalho em ato, isto é, no momento exato da sua atividade produtiva. Então, o trabalho vivo é o trabalho naquele momento em que ele está acontecendo, na relação entre o agente e quem recebe a ação do trabalho, por exemplo, os usuários. Então, o trabalho vivo, ele vai acontecer nessa relação, no momento em que ele é produzido. E quando a gente tem um encontro entre o trabalho morto e o trabalho vivo, no interior do processo de trabalho em saúde, nós vamos ter uma certa correlação entre essas duas dimensões, dentro do núcleo tecnológico do trabalho. E a esta correlação entre trabalho vivo e trabalho morto, nós vamos denominar de composição técnica do trabalho. Então, a composição técnica do trabalho é essa relação entre o trabalho vivo e o trabalho morto. Ou seja, é a razão entre o trabalho vivo e o trabalho morto. Então, gente, a composição técnica do trabalho, quando ele for mais favorável ao trabalho morto, nós vamos ter mais refletido nesse processo de trabalho o uso predominante de tecnologias duras, voltadas para principalmente produção de procedimentos. Agora, se a gente tem um trabalho voltado mais para o trabalho vivo, uma composição técnica que pende mais para o trabalho vivo, onde há essa predominância do trabalho vivo em ato, o processo de trabalho em saúde já haverá uma maior produção do cuidado centrado nas tecnologias leves, nas tecnologias relacionais. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente conseguir entender essa questão da composição técnica do trabalho e essa relação entre o trabalho morto e o trabalho vivo. Então, vamos pensar aqui. Se um profissional de saúde, um enfermeiro, que vai atender a necessidade de um usuário no cuidado da hipertensão arterial. Por exemplo, a gente tem um usuário e esse enfermeiro ou esse técnico de enfermagem ou profissional da saúde que vai atender esse usuário, ele pode desenvolver o seu trabalho, o seu processo de trabalho, pendendo mais para o trabalho vivo ou pendendo mais para o trabalho morto. Por exemplo, na primeira situação, o profissional cuida do problema de saúde, ou seja, a hipertensão arterial, utilizando quase exclusivamente dos exames e medicamentos, e tem um processo de trabalho centrado no ato prescritivo. Neste caso, o núcleo tecnológico do trabalho está centrado no trabalho morto, ou seja, no trabalho instrumental. Já numa segunda situação, o profissional, além de fazer uso desse trabalho morto, desse instrumental, dessas tecnologias duras e leve-duras, como os exames e os medicamentos, ele também já vai dar um enfoque para a transferência de conhecimentos para o autocuidado, formas diversas de intervir sobre a subjetividade, valorizando o usuário, aumentando sua autoestima e assim, de forma criativa, o trabalho em saúde deve ter o objetivo de realizar ganhos de autonomia para viver. Então, nessa segunda situação, vemos que o profissional ele trabalha de uma forma mais relacional com o usuário, que mesmo utilizando desses instrumentais, desses exames, desses medicamentos, ele consegue reconhecer que aquele usuário, além de apresentar um problema de saúde, que é a hipertensão arterial, ele também precisa conhecer qual que é a origem social desse sujeito, quais que são as relações sociais a que esse sujeito está inserido, quem são os seus familiares, qual que é a subjetividade que esse sujeito expressa em relação à sua história e os vários outros aspectos que devem ser observados por esse profissional no momento da sua atuação, no momento do emprego do seu processo de trabalho. Então, nessa abordagem, a gente percebe que é um processo de trabalho cujo núcleo de tecnologias está centrado principalmente no trabalho vivo. Pois aqui a gente percebe que as formas de abordagem, desse profissional de saúde,
ela é mais relacional, ela opera dentro da ideia de que no encontro entre esse trabalhador e esse usuário, que esse usuário também é sujeito de produção de saúde, ou seja, ele também é um ser autônomo. Então, ele precisa também ser agente do seu próprio cuidado em saúde. E assim, dessa forma, ele também deve ser protagonista dos seus próprios atos de cuidado. Ele deve ser capaz de gerenciar a sua autonomia e o seu autocuidado. Então, aqui a gente percebe que na primeira situação nós temos um processo de trabalho cujo núcleo de trabalho está voltado para o trabalho morto. E na segunda situação a gente tem um processo de trabalho cujo existem também essas outras dimensões do trabalho morto, mas está muito mais centrado no trabalho vivo, nessa relação entre profissional e usuário, na forma como a gente vai implementar o cuidado em saúde. Então, podemos ver que existem situações em que há o predomínio de tecnologia dura e outras em que há o predomínio de tecnologias leve-duras ou tecnologias leves. Ou seja, haverão momentos em que o trabalhador valoriza mais o instrumento que tem à mão do que a atitude acolhedora que pode e deve ter em relação ao usuário quando ele vai fazer o seu atendimento. Isso significa que muitas vezes a relação, o diálogo, a escuta são colocados em segundo plano para dar lugar a um processo de trabalho centrado em formulários, em protocolos, em procedimentos, como se esses fossem a única forma de trabalhar em saúde. Então, a gente está muito acostumado em trabalhar de forma protocolar, de forma tecnicista, sem levar em consideração esse lado mais relacional, essa tecnologia leve, que é tão importante e que vai diferenciar enormemente o processo de cuidar. Dessa forma, eu trouxe aqui para vocês esse esquema que vai simplificar, resumir aí o processo de trabalho em saúde. Então, dentro do processo de trabalho em saúde, nós vamos ter todos aqueles elementos importantes, né? Que são os objetos, ou seja, dentro da saúde, quais são os objetos que a gente vai implementar o nosso processo de trabalho? Os indivíduos, a família, a comunidade, os valores e comportamentos, hábitos individuais e coletivos, determinantes e condicionantes de saúde. Então, esses são os objetos do processo de trabalho dentro da saúde. Outro elemento são os agentes, né, que atuam sobre esses objetos, né? Na saúde são os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, atendentes de enfermagem e todas as outras categorias profissionais da área da saúde. E esses utilizam os meios, né, os instrumentos, que podem ser estruturas, insumos, tecnologias, e também podem ser as competências, os conhecimentos técnicos, as habilidades procedimentais. Então, esses são os meios nos quais esses agentes vão utilizar para promover o cuidado. E tudo isso, ele é feito com uma finalidade. Então, esses agentes vão implementar esses meios, esses instrumentos, para realmente chegar a uma finalidade, para que aquele trabalho realmente se presta, né? A dimensão política desse processo de trabalho, né? Então, isso vai ser possível realmente gerar os produtos que são a dimensão técnica do trabalho, que a gente pode realmente dizer que é o produto daquele trabalho, né? Se é a consulta de enfermagem, se é a passagem de sonda, se é a educação em saúde. Então, esses são os produtos que vão produzir certos resultados para a gente realmente atender a finalidade, que é o cuidado em saúde. Então, de forma bem sintética, a gente consegue observar aqui o processo de trabalho em saúde. E agora nós vamos conversar um pouco sobre o processo de trabalho em enfermagem. Vocês vão perceber que aqui a gente tem vários elementos que estão dentro, que são presentes no processo de trabalho em saúde, que são aí importantes para
promover, para organizar o nosso processo de trabalho em enfermagem. A equipe de enfermagem, ela corresponde à maior força de trabalho dentro da área da saúde e ela é constituída por enfermeiros e pelo pessoal técnico de enfermagem, também pelos auxiliares de enfermagem. A enfermagem é uma das profissões da área da saúde cuja essência e a especificidade é o cuidado ao ser humano, que pode ser de maneira individual, da família ou da comunidade, desenvolvendo atividades de promoção e de prevenção de doenças para promover a recuperação ou a reabilitação da saúde e atuando em equipes de maneira interdisciplinar e multiprofissional. Então, a enfermagem, ela se responsabiliza através do cuidado pelo conforto, pelo acolhimento, pelo bem-estar dos usuários que está prestando cuidado, seja coordenando setores para a prestação de assistência, seja promovendo a autonomia através da educação em saúde, seja buscando por evidências científicas que respaldem a sua atuação, seja lutando por seus direitos enquanto um profissional social e político. Então, dentro do processo de enfermagem, nós teremos várias atividades, várias dimensões que vão realmente caracterizar esse processo de trabalho. Então, o processo de trabalho da enfermagem corresponde à atividade realizada pelos profissionais de enfermagem, objetivando suprir as necessidades das pessoas que precisam dos serviços de saúde. Então, durante as ações de cuidado, compete ao enfermeiro o gerenciamento da assistência, o desenvolvimento de trabalhos de atividades administrativas, de atividades educativas e de pesquisas, com o intuito de aprimorar a sua prática profissional. E aqui também cabe colocar a participação política também como uma dimensão do processo de trabalho em enfermagem. Então, como eu já disse anteriormente, o processo de trabalho em enfermagem, ele possui 5 dimensões que caracterizam esse processo de trabalho. A dimensão assistir, ou seja, a dimensão assistencial, a dimensão administrar, ou administrativa, ou então gerencial, a dimensão ensinar, a dimensão pesquisar e a dimensão participar coletivamente. Então, eu coloquei aqui essas setas para demonstrar que esse processo de trabalho de enfermagem, essas dimensões, elas não são separadas. Elas podem acontecer de forma simultânea dentro do processo de trabalho de enfermagem. A dimensão do processo de trabalho assistir tem como objeto o cuidado que advém da demanda dos indivíduos, das famílias, dos grupos assistenciais, das comunidades e da coletividade. Então, o assistir é realmente a assistência de enfermagem aos indivíduos, seja um usuário sozinho, seja a sua família, seja a comunidade. Então, são todas as ações assistenciais que o enfermeiro vai implementar para a promoção do cuidado, para o restabelecimento da saúde. Na dimensão do processo de trabalho administrar, o enfermeiro faz uso de ferramentas específicas e tem como objetos de trabalho a organização dos recursos humanos, da assistência, de todos os instrumentos e de todos os fins necessários para implementar a assistência. Então, a dimensão gerencial da enfermagem, ela que vai possibilitar, subsidiar todos os meios necessários para a dimensão assistir. Em relação à dimensão do ensino, considera-se nessa dimensão o principal foco é o de formar, o de capacitar, de aperfeiçoar recursos humanos da saúde, de ensinar os indivíduos sujeitos do cuidado de enfermagem, seja o usuário, seja sua família, seja a comunidade. Então, o processo de ensinar, ele vai ser uma das dimensões de enfermagem no qual o enfermeiro vai realmente utilizar de todas as estratégias de educação em saúde, de educação permanente,
né, para realmente promover o cuidado em enfermagem. Já na dimensão pesquisar, o enfermeiro vai atuar na forma de repensar o seu fazer profissional para poder identificar novas formas de desenvolver suas ações na busca da construção do conhecimento. Então, a dimensão pesquisar, ela sempre vai estar presente tanto na dimensão assistir, administrar, como ensinar. Porque o enfermeiro ele precisa sempre se atualizar, buscar por novas evidências para promover tanto assistência, para poder gerenciar e promover melhores condições para a atuação assistencial da sua equipe, para ensinar. Nós precisamos conhecer quais são as evidências científicas mais recentes, mais atuais. Então, a dimensão pesquisar, ela sempre vai estar presente dentro das outras dimensões também. Da mesma forma que dentro da dimensão assistir, também precisamos, o enfermeiro assistencial precisará promover atividades de educação em saúde para a sua equipe de enfermagem, para os usuários do seu cuidado. Dentro da dimensão gerencial, o enfermeiro também vai precisar ensinar a sua equipe que está ali sob sua responsabilidade, sobre os vários aspectos, seja da boa utilização dos recursos humanos, dos recursos administrativos, dos insumos, seja da organização. Então, o enfermeiro gerencial ele vai precisar promover essa educação da sua equipe, dos trabalhadores ali sob sua supervisão. Então, a gente percebe que essas dimensões, elas são articuladas entre si. Não cabe dizer que o enfermeiro assistencial não deve implementar ações gerenciais, ações de ensino, de pesquisa. Não, ele precisa também ter conhecimento dessas dimensões e aplicá-las à sua atuação. Só que o foco o foco da atuação dele será realmente a assistencial. Da mesma forma, o enfermeiro gerencial também deve conhecer como que a assistência é feita, porque para ele promover condições necessárias e ideais para essa assistência, ele precisa saber como essa assistência ocorre, e assim por diante. Todas essas dimensões, elas estão articuladas entre si. E a dimensão participar politicamente simboliza a força do trabalho de enfermagem e sua representação social, ou seja, é a atuação em cidadania, como a gente conversou na aula passada, na atuação política, para que a gente consiga aí lutar por melhores condições, por reconhecimento da nossa categoria. Então, dessa forma, a participação política ela também deve ser articulada junto com todas as outras dimensões do processo de trabalho em enfermagem. Da mesma forma como nós observamos no processo de trabalho em saúde, no processo de trabalho em enfermagem nós também vamos ter os elementos desse processo, que também são os objetos, os agentes, os instrumentos e a finalidade, como a gente viu lá no processo de trabalho em saúde, e também o método e o produto. Quando pensamos em objeto, é aquilo sobre o que se trabalha, ou seja, o sujeito. No caso do processo de enfermagem, o objeto trata-se das necessidades humanas de saúde, ou seja, das necessidades de saúde dos usuários, do cuidado em enfermagem. Quando pensamos em agentes, são aqueles que realizam o trabalho de enfermagem. Então, são os profissionais da enfermagem, ou seja, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Quando pensamos em instrumentos, queremos falar sobre os recursos para a realização do trabalho, ou seja, aquelas tecnologias duras, medicamentos, equipamentos e os não materiais, que são o conhecimento, a habilidade, a relação com os indivíduos, né, com os sujeitos do nosso cuidado. Então, esses são os instrumentos mobilizados para atender o processo de trabalho em enfermagem. Quando pensamos em finalidade, estamos pensando na razão pela qual esse trabalho é feito, ou seja, a promoção do cuidado, que é o cerne da enfermagem, que é promover o cuidado em saúde aos indivíduos. Quando pensamos em método, estamos pensando nas formas como esse processo de trabalho ele vai ser organizado, ele vai ser sistematizado,
com vistas a atender essa finalidade, né? Quais os meios que vão ser utilizados, né? Quais são os instrumentos, quem serão os agentes que vão promover esse trabalho. Então, o enfermeiro ele vai empregar vários métodos para assistir um cliente. Um desses métodos pode ser a sistematização da assistência de enfermagem, na qual o enfermeiro, a partir da leitura que ele vai fazer das necessidades do usuário que ele está atendendo, ele vai emitir um julgamento baseado em todo o seu conhecimento teórico e científico. E a partir daí ele vai planejar o que vai ser feito e vai executar ou delegar, né, essas atividades à sua equipe. E depois ele vai avaliar esses resultados para saber se realmente a sua ação, o seu processo de trabalho chegou à sua finalidade. Então, a SAE, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é um método que pode ser utilizado para a gente implementar o processo de trabalho em enfermagem. Quando pensamos em produtos, estamos querendo nos referir aos bens que podem ser tangíveis, ou seja, artefatos, elementos materiais que se pode apreciar com os seus órgãos, com seus sentidos, ou também àqueles serviços que não têm a concretude de um bem, mas são percebidos pelo efeito que causam. Então, quando a gente pensa em produto, qual que é o produto da enfermagem, né? Qual que é o produto do processo de trabalho em enfermagem? É promover o cuidado. Nem sempre esse produto ele vai ser tangível, né? No trabalho vivo, muitas vezes esse produto do processo de enfermagem ele não pode ser tangível, mas ele está ali presente. Então, no processo de trabalho, a gente vai ter uma finalidade que é atingir o cuidado da saúde e os produtos vão ser a consulta de enfermagem, os procedimentos que são feitos, entre outros, a educação em saúde, entre outros produtos, que nem sempre são produtos tangíveis. Então, aqui eu trago para vocês um quadro da Sana com uma síntese, né? Tanto dos componentes quanto dos processos de trabalho em enfermagem. Então, quando pensamos em componentes, estamos falando do objeto, dos agentes, dos instrumentos, das finalidades, dos métodos e produtos. Quando pensamos em processos, em dimensões, estamos falando do assistir, do administrar, do ensinar, do pesquisar e do participar politicamente. Então, aqui tem vários exemplos para a gente conseguir entender cada uma dessas dimensões, seus principais elementos, seus principais componentes. Então, quando pensamos na dimensão assistir, como objeto desse processo de trabalho em enfermagem, nós teremos aí o cuidado de indivíduos, famílias e comunidades. Então, esse é o objeto da assistência de enfermagem. Os agentes, né? Quem vai realizar esse trabalho, essa ação, serão os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, esses são os agentes que vão promover a assistência. Quando pensamos em instrumentos, né? O que esses enfermeiros vão precisar mobilizar para poder assistir esses indivíduos? Eles vão precisar mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem o assistir em enfermagem, materiais, equipamentos, espaço físico, entre outros. Quando pensamos em finalidade da dimensão assistencial, pensamos na promoção, na recuperação da saúde. Então, essa é uma das finalidades da assistência em enfermagem. Como eu já disse, o método que a gente pode empregar para realizar essa assistência trata-se da SAE, né, da Sistematização da Assistência de Enfermagem, do processo de enfermagem. Quando pensamos nos produtos, que produtos a gente pode ter a partir da assistência de enfermagem? Nós podemos ter como produto uma pessoa saudável, uma morte com dignidade, uma assistência humanizada, holística, uma educação em saúde. Então, esses são produtos da dimensão assistencial. Quando pensamos na dimensão administrar ou a dimensão gerencial, né, temos como principal objeto aí os agentes do cuidados e recursos empregados no assistir em enfermagem. Então, são todos aqueles aspectos que vão dar subsídios para assistir em enfermagem. Então, o enfermeiro gerencial é ele que vai promover todas as condições
ideais para que a assistência de enfermagem se concretize. Quem são os responsáveis pela dimensão gerencial? É o enfermeiro, porque a gerência de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, o agente dessa dimensão especificamente será o enfermeiro. Os instrumentos que serão mobilizados para essa dimensão gerencial ou administrativa são as bases ideológicas, as teorias de administração, a prática de gerenciamento de recursos. Então, são esses os instrumentos que esse enfermeiro gerencial vai lançar mão para poder promover as condições necessárias para o cuidado de enfermagem. Quais são as finalidades, dessa dimensão gerencial? Será o de coordenar o processo de trabalho, de assistir em enfermagem. Os métodos utilizados serão os planejamentos, a tomada de decisão, a supervisão, a auditoria. Então, a gente tem uma série de instrumentos teóricos e metodológicos que dão suporte para o planejamento do trabalho gerencial do enfermeiro, que podem ser utilizados e implementados por esses enfermeiros para gerenciar ou administrar os seus serviços de saúde. E como produto, nós teremos as condições para o cuidado se efetivar com eficiência e eficácia. Quando pensamos na dimensão ensinar, estamos falando sobre o objeto de trabalho do enfermeiro, são os indivíduos que quer tornar-se, desenvolver-se como profissional de enfermagem. Ou seja, quem são os indivíduos que queremos formar dentro da enfermagem? Quais são as competências técnicas e habilidades técnicas que esses enfermeiros precisam ter para poder atuar no campo de enfermagem? Então, a dimensão ensinar, o objeto de trabalho é o próprio enfermeiro, é o próprio trabalhador da área de enfermagem e também os usuários desse trabalho, os agentes desse processo, o professor de enfermagem, o enfermeiro, o aluno. Então, esses são os agentes que vão estar preponderantes aqui no processo ensinar. Os instrumentos que serão utilizados, as teorias, os métodos de recurso e aprendizagem, as finalidades, para que então a dimensão ensinar existe dentro do processo de trabalho de enfermagem? Para formar, treinar e aperfeiçoar recursos humanos dentro da área de enfermagem. Quais são os métodos que podem ser utilizados para essa dimensão ensinar? Métodos de ensino formal, supervisionado por órgãos de classes e da educação, ou métodos tradicionais, métodos híbridos, onde a gente vai utilizar o método tradicional e as metodologias ativas. Então, são vários instrumentos destinados a aprimorar o conhecimento e aprendizagem tanto dos profissionais de enfermagem quanto dos usuários. E os produtos dessa dimensão serão os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem, os especialistas, os mestres e doutores, ou seja, todos aqueles que foram formados para atuação no processo de trabalho de enfermagem, para atuação na área da enfermagem. E a dimensão pesquisar, Qual que é o objeto dessa dimensão? O saber em enfermagem, tudo que a enfermagem produz de conhecimento. Quem que são os agentes? O enfermeiro, o aluno, o docente, o técnico de enfermagem. Todos esses são agentes que podem promover a dimensão pesquisar. Os instrumentos, que vão ser requeridos para poder mobilizar essa dimensão. O pensamento crítico, a filosofia da ciência, tudo que vai embasar, os processos metodológicos para poder realizar uma pesquisa em base científica que nos dê aí retorno das evidências científicas mais atuais. Qual que vai ser a finalidade dessa dimensão? Descobrir novas e melhores formas de assistir, de gerenciar, de ensinar, de pesquisar em enfermagem. Ou seja, buscar as práticas mais atuais, as evidências científicas mais adequadas para melhorar a sua atuação enquanto enfermeiro.
Os métodos que podem ser utilizados para pesquisar são métodos qualitativos e métodos quantitativos, específicos aí da pesquisa científica, e os produtos que vão ser adquiridos a partir dessa dimensão são os novos conhecimentos e também novas dúvidas, né? Novas lacunas que vão ser encontradas a partir da realização de uma nova pesquisa. E por fim, quando pensamos na dimensão do participar politicamente, como objeto do processo de trabalho do enfermeiro, pensamos na força de trabalho em enfermagem e sua representatividade. Quem são os agentes dessa dimensão? São os próprios profissionais de enfermagem, que são os atores sociais com quem eles se relacionam, ou seja, com as outras categorias profissionais, com os usuários do trabalho, né, com os governantes, com as dimensões políticas. Todos esses agentes nós precisamos nos relacionar para poder implementar aí a nossa participação política e conseguir realmente promover a maior representatividade do trabalho em enfermagem e melhores condições de trabalho. Que instrumentos podem ser utilizados para poder colocar em ação essa dimensão do participar politicamente? Conhecimentos de filosofia, sociologia, economia, história, ciência política, argumentação, diálogo, pressão política, manifestações públicas e rompimentos de contrato. Todas as formas de manifestações políticas podem ser utilizadas como instrumentos para mobilizar essa dimensão. E a finalidade dela será o de conquistar melhores condições para operar os outros processos de trabalho. E os métodos para a realização dessa dimensão são os de negociação e conflito, e os produtos esperados para essa dimensão são poder, reconhecimento social, conquista de condições favoráveis para para operar o processo de trabalho. Então aqui é um quadro muito interessante para a gente conseguir ver aí a aplicação de cada um desses componentes em cada uma das dimensões do processo de trabalho da enfermagem. Como atividade avaliativa dessa aula, vocês vão precisar realizar um mapa mental sobre o processo de trabalho em saúde e o processo de trabalho em enfermagem. A data de entrega dessa atividade será dia 17 de novembro de 2020, via AVA ou via e-mail. Eu vou deixar disponibilizado para vocês no AVA as leituras complementares que eu sugiro que vocês façam para vocês aprimorarem mais dentro do conhecimento do processo de trabalho em saúde, do processo de trabalho em enfermagem. Vou deixar para vocês também exemplos de mapas mentais, que eu quero que vocês se inspirem para fazer os mapas mentais de vocês. Vou deixar alguns vídeos complementares, né, que vão ajudar vocês a entender um pouco mais sobre as tecnologias de cuidado em saúde, né, as tecnologias leve, duras e duras, que é um vídeo do próprio autor dessas tecnologias, que é o Merri. Então eu aconselho que vocês assistam esse vídeo também. Vou deixar um vídeo explicando um pouco melhor para vocês o que se trata esse componente técnico do trabalho, né? Esse trabalho vivo e trabalho morto. Também vou deixar uma aula do professor Túlio Franco, da Universidade Federal Fluminense. Um vídeo bacana para vocês entenderem um pouco mais sobre o trabalho vivo e o trabalho morto. E também vou deixar para vocês no AVA um vídeo ensinando e explicando como fazer um mapa mental. Então assistam o vídeo, vejam as dicas de como realizar um mapa mental, por que fazer um mapa mental, tá? Para vocês conseguirem fazer um mapa mental bacana como atividade dessa aula. Volto a salientar para vocês, esse conteúdo é um conteúdo importante, é um conteúdo que cai em seletivos, que cai em concursos, que cai nas avaliações de enfermagem, seja no ENAD, seja outras avaliações da nossa categoria profissional. Então, deem importância para esse conteúdo, leiam as referências complementares, assistam os vídeos,
tá? Se tiverem dúvida, deixem lá no fórum, vamos discutindo e debatendo mais sobre esse conteúdo, ok? Um grande abraço a todos e até mais.